Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar início a uma sequência de aulas aí com o programa Juntos para Avançar e vamos começar pelo conteúdo de triângulos. Vamos falar dos triângulos, algumas propriedades, certo? Como foi dito anteriormente, nós iríamos resolver algumas questões que iriam ajudar vocês a resolver os desafios que foram colocados nos roteiros de estudo, certo? Então, vamos aqui dar início. Bom, nós sabemos que um triângulo é um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos e que os triângulos eles podem ser classificados de acordo com os lados e quanto aos ângulos, né? Vamos relembrar aqui como é feita a classificação dos triângulos quanto aos lados, né? Disse que um triângulo ele é equilátero quando ele possui os 3 lados congruentes, né? Todos os lados iguais. Um triângulo ele é dito isósceles quando ele possui 2 lados iguais, né? E ele é escaleno quando ele possui todos os lados diferentes. Então, essa é a classificação dos triângulos quanto aos lados. Quanto aos ângulos, os triângulos eles podem ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo, quando todos os ângulos são agudos, ou seja, tem medida maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Retângulo, quando ele possui um ângulo reto, ou seja, quando ele possui um ângulo cuja medida é de 90 graus. E obtusângulo é quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo cuja medida é maior do que 90 e menor do que 180. Então, essa é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Bom, e aí nós vamos resolver aqui essas questõezinhas, né? Começando aí dessa primeira questão que diz o seguinte: observe o triângulo equilátero a seguir. Então, ele já diz que esse triângulo é equilátero. E aí nós já vimos aí no resumo que um triângulo é equilátero, então todos os lados são congruentes, né? Consequentemente, todos os seus ângulos também são congruentes. Bom, se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus e todos os ângulos de um triângulo equilátero são iguais, então isso significa dizer que cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus. Como a questão ela te pede a medida do ângulo alfa, então, nesse caso, o ângulo alfa mede 60 graus. A alternativa correta é a letra B de bola. Na questão 2, ele manda nós considerarmos um triângulo isósceles. E nós vimos que um triângulo ele é isósceles quando ele possui 2 lados congruentes, né? A medida de 2 lados iguais. Então, dá para a gente ver que nesse triângulo MNP, o lado MP é igual ao lado MN. Consequentemente, o valor de X é 18 centímetros, né? Também nós sabemos que em um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, ou seja, esse ângulo N aqui, ele é igual a esse ângulo P, ou seja, tem medida de 70 graus. Ora, se a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus e eu já tenho aqui, ó, 70 mais 70, que fica 140, então significa dizer que esse meu ângulo beta aqui mede 40 graus, não é isso? Porque 70 mais 70, 140, com mais 40 fica 180. E aí a questão, ela pergunta a medida do ângulo beta e do lado MP, respectivamente. Então, o ângulo beta é 40 e o lado MP mede 18 centímetros.
Logo, a alternativa correta também é a letra B. Na questão de número 3, diz o seguinte: admita o triângulo PQR reto em P, cuja medida do ângulo Q é igual a 50. Então, eu não tenho nenhum desenho aqui, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos considerar aqui, ó, um triângulo, né? Um triângulo reto em P, né? Então, nesse caso, ele está dizendo que o triângulo é um triângulo retângulo. Então, bora fazer aqui esse triângulo retângulo, né? Então, ele diz que é reto em P. Então, aqui mede 90 graus. Então, eu vou pegar aqui, ó, P, Q, E. Vou desenhar aqui para ficar melhor. Aí, ele diz que o ângulo Q é 50. Então, eu vou dizer que aqui é 50 graus. E aí, ele diz, sobre a medida em graus do ângulo R, é correto afirmar que... Vamos descobrir qual é a medida desse ângulo. Bom, se aqui é 90 graus, porque ele disse que era reto em P, e aqui é 50, então aqui eu já tenho quanto aqui? Eu já tenho 90 mais 50, que dá 140. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Então, nesse caso, aqui já tem 140. Quanto é que falta para 180? 40 graus. Então, o ângulo R tem valor de 40 graus, ok? Então, ele diz que pode afirmar o quê? É inferior a 25, entre 25 e 35, ou entre 35 e 45? Entre 35 e 45, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos aqui para a questão de número 4. Então, a questão de número 4 diz o seguinte: observe o triângulo STV a seguir. Sobre esse triângulo, 4 estudantes fizeram algumas afirmações. Então, foi que a Ana disse que ele era um triângulo retângulo, perfeito, ó. Bem que é um triângulo retângulo, que é 45, 45, dá 90, para 180 falta 90, né? Então, ele é retângulo, mas a medida T é 45, falso, né? Porque se fosse 45 aqui, a soma dos ângulos internos dava 180 graus. Então, essa aqui é falso. A Lídia disse, é um triângulo retângulo e a medida do ângulo T é 90 graus. Sim, creio que sim. Essa aqui é verdadeira. A Mara, é um triângulo isósceles e a medida do ângulo T é 45. 45? Medida do ângulo T nunca. Mateus, é um triângulo equilátero? Oxe, se fosse um triângulo equilátero, todos os ângulos tinham medida de 60 graus. Então, é errado, né? E a medida do ângulo T é 90. A medida do ângulo T é 90, mas como é que ele é equilátero? Medido com um de 90 graus e os outros dois de 45. Se a gente viu que no triângulo equilátero, os ângulos internos, cada um mede 60 graus, né? Então, assinala a alternativa que representa o nome do estudante que acertou a afirmação feita em relação ao triângulo STV. Então, quem foi? Lídia, né? Alternativa, letra B. A questão 5 diz o seguinte: observe o triângulo isósceles a seguir. Então, a gente sabe que um triângulo é isósceles quando ele tem dois lados congruentes. Então, nesse caso, esse lado aqui é igual a esse, ok? E também nós sabemos que os ângulos da base são iguais, ou seja, que é alfa, que também é alfa. E aí ele quer saber qual é a medida desse ângulo alfa, né? Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. E eu sei que esse ângulo é igual a esse, porque ele é um triângulo isósceles. Então, eu sei que alfa e mais 50, isso é igual a 180. E aí, eu sei que alfa mais alfa são 2 alfas, mais 50 é igual a 180 graus. Sei aqui que 2 alfa, a gente passa por um de lá, 180 menos 50, fica 130. E aí, alfa é igual a 130 dividido por 2, que resulta em 65 graus. Logo, a medida do ângulo alfa é 65 graus, ok?
Bom, essa última questão aqui é um desafio. E é o desafio que está presente no roteiro de vocês. Eu vou dar umas dicas e vocês vão responder aí no roteiro, ok? Então, a malha a seguir é formada por triângulos idênticos. Então, todos os triângulos aqui, eles são iguais, ou seja, tanto os lados correspondentes quanto os ângulos correspondentes são iguais. Nesse caso, pessoal, se ele está dizendo que esse ângulo aqui, ó, mede 65, será quanto é que mede esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esses ângulos aqui todos? Deve ser 65, não é isso? Bom, se esse T aqui, ó, se esses triângulos são iguais, então a medida desse T aqui eu posso concluir que é igual à medida desse S, ó. Então eu posso concluir que T é igual a S, a medida de T é igual a de S. E esse desse daqui, ó, o R, é igual de quem, ó? Bem aqui, ó, 65 também. Então eu já descobri que R vale 65. E se esse é igual a esse aqui, ó, então eu sei também que esse lado é 65, esse aqui também é 65. E aí tem como eu descobrir o valor de T, porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Sei que T é igual a S. E aí a questão quer saber sobre a soma de R e S. R mais S mais T é um valor, certo? É inferior a 160, entre 160 e 170, igual a 180 ou superior a 180. Então, você vai calcular aqui o valor de T, ver que T é igual a S, já descobriu quem é o R, e aí você vai somar os três valores e vai marcar uma dessas alternativas aqui, ok? Então, até mais.